Olá, aluno do sexto ano, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Pois é, na aula de hoje vamos falar sobre o capítulo 3 da unidade 7 do seu livro de Geografia. Neste capítulo, vamos falar sobre a ação humana e a dinâmica climática. Será que as atividades humanas interferem nas dinâmicas climáticas? Será que elas interferem? Quais são as consequências dessas ações para o meio ambiente e para os seres vivos? Você sabe? Quais impactos ambientais sofremos com a poluição atmosférica, lançada pelos veículos automotores, por exemplo? Você tem noção? Pois é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Preste bem atenção que nossa aula já vai começar. Compreender a dinâmica climática de qualquer região do planeta é importante para o planejamento urbano e de processos econômicos como o bem-estar e a qualidade de vida da população. Conhecer a dinâmica climática é importante para planejar as atividades econômicas, como turismo e agricultura. E o governo pode prever ações públicas de planejamento, com períodos de construções públicas e inúmeros outros elementos. Mas o poder público pode propor ações para melhorar a qualidade de vida da população, a partir da análise das relações entre os fatores e os elementos do clima e dos possíveis impactos causados pelas ações humanas. Pois é, como que as dinâmicas climáticas interferem na economia de uma região, de um lugar, de um município? Por exemplo, em lugares muito chuvosos, desenvolve-se um tipo de atividade agrícola. As plantações de arroz, por exemplo, são desenvolvidas, são cultivadas em locais mais chuvosos. Em locais de muito vento, esse vento pode favorecer a produção de energia eólica. No caso aqui da nossa cidade de Vitória, a UFES ela aproveita a energia solar nas suas instalações. Essa reportagem aqui, pessoal, é deste ano, de março desse ano, 13 de março de 2020. A notícia diz que o UFES inicia a operação de maior parque de energia solar do Espírito Santo. Olha que interessante, nós moramos em um estado quente e que esse sol que nos aquece também favorece a instalação de parques de energia solar. Muito interessante, né? Favorecendo a nossa economia. Aliás, a energia solar é uma energia renovável e limpa, ou seja, ela não polui o meio ambiente. A poluição atmosférica é uma das grandes ameaças para o meio ambiente e para os seres vivos. Ela é provocada principalmente pela queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia, como o carvão mineral e o petróleo. E a industrialização e a urbanização aumentam as fontes poluidoras de ar. Mas existem algumas medidas que podem ser adotadas para evitar a poluição do ar, como a filtragem e depuração dos gases tóxicos, melhoria e ampliação do transporte público, controle das queimadas, preservação de florestas e áreas verdes e uso de fontes alternativas de energia. Além, é claro, do uso de bicicletas em percursos curtos e seguros. A poluição atmosférica refere-se às mudanças na atmosfera que são suficientes para causar danos à saúde do ser humano e do meio ambiente. É um problema muito grave que desencadeia problemas de saúde na população humana, em animais e em plantas, além da destruição de monumentos e outros bens culturais. Conforme falamos, a poluição atmosférica é provocada principalmente pela queima de combustíveis fósseis para a geração de energia para indústrias e como combustíveis de automóveis, mas também pelos gases emitidos da decomposição de matéria orgânica e da liberação do metano no sistema digestivo dos animais. A chuva ácida
é um fenômeno que ocorre principalmente nas cidades industrializadas, com grande quantidade de veículos automotores, e em locais onde estão instaladas usinas termoelétricas. Na superfície da Terra, a água mais ácida altera a composição do solo e dos recursos hídricos, destrói plantações e provoca a corrosão de construções. A chuva ácida, pessoal, é um outro problema ambiental. Neste esquema aqui, que está na página 181 do livro de geografia de vocês, diz que, no número 1, ao queimar combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, indústrias e automóveis lançam gases poluentes na atmosfera. Então, esses gases são lançados pelos veículos automotores e pelas indústrias, por exemplo. Esses gases entram em contato com o vapor de água que, ao precipitar, ou seja, quando cai em forma de chuva, carrega consigo, formando a chuva ácida. Depois, a chuva ácida deteriora e danifica árvores, plantas e edifícios, além de prejudicar a saúde da população, modificar as propriedades do solo e contaminar os corpos d'água. Ou seja, essa chuva ácida, ela pode contaminar rios, lagos, oceanos, também prejudicar monumentos históricos. Tem vários monumentos históricos aqui no nosso país que são danificados, deteriorados pela chuva ácida. Além de destruir, conforme falou aqui, árvores, plantas, enfim. Também é prejudicial à saúde da população. Tá? Então, como essa poluição atmosférica ela tem aumentado, infelizmente, aumenta também a chuva ácida. No caso de Minas Gerais, nós temos as obras do Aleijadinho. O Aleijadinho ele fez várias obras de arte que ficam expostas ao vento e principalmente à chuva ácida. Tá? Essas obras são danificadas por essa chuva. Essas obras normalmente são feitas de pedra-sabão, que ao entrar em contato com a chuva ácida, são corroídas. O efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Entretanto, o efeito estufa tem provocado o aquecimento global e tem se tornado cada vez mais intenso devido à emissão de gases na atmosfera, como o gás carbônico e o gás metano. E o aquecimento global pode provocar mudança na frequência e na intensidade das chuvas, aumento de furacões, períodos de seca e derretimento das geleiras, o que pode provocar o aumento do nível das águas dos oceanos e mares. Pessoal, eu coloquei para vocês um esquema mostrando o efeito estufa, que diz que o efeito estufa permite a existência de vida na Terra, ou seja, sem o efeito estufa, a Terra ficaria em uma temperatura muito baixa. Segundo alguns cientistas, as atividades humanas estariam afetando seu ciclo natural, ou seja, as atividades humanas têm intensificado este efeito estufa. Número 1. O Sol emite sua energia pelo espaço na forma de luz visível, radiação ultravioleta e infravermelha. Quando os raios do Sol chegam à Terra, cerca de 30% da energia luminosa volta para o espaço, refletida por poeira e nuvens na atmosfera e por refletores naturais na superfície, como áreas cobertas por neve e gelo. Então, nós já vimos isso. Parte dessa energia ela volta para o espaço. Número 3. O ar, terras e águas absorvem cerca de 70% da radiação solar.
Nós também já vimos isso, que os oceanos e os mares, eles absorvem essa radiação solar. Aquecida, a superfície emite calor na forma de radiação infravermelha, ou seja, é uma irradiação. O Sol aquece a Terra e a Terra, a superfície da Terra, né, perde esse calor, irradia esse calor. Um pouco da radiação térmica da Terra vai para o espaço, mas a maior parte é retida na atmosfera, absorvida por vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa. Se não fosse o calor retido pelo efeito estufa, o planeta congelaria a uma temperatura média de 17 graus Celsius negativos, ou seja, não teria vida na Terra. Então, o efeito estufa, conforme eu falei, ele é importante para a vida na Terra. O problema é que ele está sendo intensificado. Segundo o IPCC, os milhões de toneladas de carbono jogadas pela ação humana na atmosfera ampliam o efeito estufa, causando o aquecimento do planeta. Isso nós vimos agora. Essa intensificação do efeito estufa tem causado o aquecimento global, que gera outras consequências para o nosso planeta. Aí embaixo diz: segundo os cientistas que defendem o aquecimento global, são jogados pela ação humana na atmosfera milhões de toneladas de carbono. Ao aumentar a concentração desse e de outros gases, o homem amplia o efeito estufa, provocando o aquecimento do planeta. Aí aqui um gráfico mostrando a concentração de gases do efeito estufa nos últimos 10.000 anos, antes de Cristo e aqui depois de Cristo. Então, pessoal, o efeito estufa, conforme eu falei, ele intensificado, ele leva ao aquecimento global. E ele é intensificado pelas atividades humanas. Esta imagem aqui está no livro de vocês, na página 182. É um esquema bem parecido com o anterior. Nós temos a radiação emitida pelo Sol, né? Parte da radiação solar é refletida, conforme eu falei. Os gases de efeito estufa presentes na atmosfera retêm parte da radiação solar, que se transforma em calor. Acredita-se que a emissão de gás carbônico, CO2, por veículos, indústrias e queimadas, além de outros gases atmosféricos, intensifica o efeito estufa, pois aumenta a absorção de calor na atmosfera. Ou seja, as queimadas, os gases emitidos pelas indústrias, a pecuária, elas são causadoras desse aumento do efeito estufa. O aumento das temperaturas médias da Terra poderia causar, ao longo dos anos, mudança na intensidade das chuvas e o derretimento de geleiras. Então, se as geleiras estão derretendo, vai elevar o nível da água dos oceanos e mares. Ok? Você já ouviu falar do Acordo de Paris? Pois é, o Acordo de Paris é um acordo firmado, assinado por 195 países em dezembro de 2015, incluindo países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Os Estados Unidos, lá em 2015, assinaram esse acordo. Entretanto, em 2017, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, retiraram-se desse acordo, alegando que esse acordo estaria afetando a sua economia. É sobre esse acordo que nós vamos falar agora através de um vídeo. Preste atenção. Na Conferência do Clima em Paris, em dezembro de 2015, 195 países assinaram o primeiro Plano de Ação Universal de Combate às Alterações Climáticas. As atividades humanas, com a utilização de combustíveis fósseis e a criação de gado,
leva às subidas das temperaturas globais e a subida do nível do mar inundará zonas costeiras e ilhas. Os tornados acontecerão com mais frequência e algumas espécies terrestres podem entrar em extinção. É por isso que, em Paris, os países se comprometeram a combater as alterações climáticas, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa e tomando medidas de proteção aos inevitáveis impactos das alterações climáticas, o que exigirá uma transformação econômica global. Esta transição cria novas atividades para as indústrias e investidores e para empresas inovadoras. E quanto mais fizer cada país, mais benefício terá a sociedade através da geração de emprego, produtos inteligentes, ar mais puro e fornecimento energético mais seguro. Tornar isso possível é um desafio. Os acontecimentos relacionados com as alterações climáticas estão acontecendo com mais frequência. Todos os países são afetados, e uma coisa é certa: a cooperação entre os países é fundamental para alcançar uma solução climática global. O Acordo de Paris está nos planos de ação global para combater as alterações climáticas. Trabalhando em conjunto, é possível um mundo mais sustentável para todos nós e para as gerações futuras. Pessoal, para fixar esse conteúdo que nós aprendemos hoje, vocês deverão fazer a atividade da página 186, questões número 1 e número 3. A questão número 3 é a letra A, B e C. Qualquer dúvida é só você postar mensagens no AVA ou então anotar para tirar em nosso encontro no Teams. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem com Deus até a próxima. Beijo.